É um privilégio estar aqui com vocês, privilégio estar do lado do Carlito, meu querido amigo. É uma bênção poder partilhar com vocês a palavra, porque eu não tenho outro assunto para tratar com vocês, senão o que nós acabamos de cantar. Poderoso esse nome é. Jesus é a razão da nossa vida, Ele é o conteúdo da nossa mensagem. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, segundo João, Evangelho de Cristo, segundo o evangelista João, no capítulo 1, versos 1 a 14. Antes de lermos esse texto, eu gostaria só de dizer algo. Muitos estudiosos dizem, e eu concordo com eles, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida e tão largamente distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, exceto João, obviamente, já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito no final do 1º século para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia que atingiu fortemente a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que os gregos acreditavam no chamado dualismo. Para eles, a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Com isso, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais da fé cristã: a criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos não podiam aceitar a ideia de que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque eles tinham um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então para eles Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, para eles ele não podia ser Deus. Por isso começa a se negar, já no final do 1º século, esta doutrina essencial da divindade de Cristo. E se vocês perceberem ao longo dos tempos, até o 4º século, essa é a doutrina que está tomando conta da agenda da igreja. Concílio de Nicéia em 325, depois vem um concílio de Constantinopla, em 381, depois vem o concílio de Calcedônia em 451, todos eles tratando da pessoa de Cristo. João escreve este evangelho, portanto, para defender uma tese, a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, nos versos 1 a 14, é como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história, para revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao revelar-nos o nosso glorioso Redentor, João faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, ele quase nos tira o fôlego já de início, porque começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma noção, talvez até melhor do que a minha, da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. Ou seja, quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao começo, ao início, à história, à criação. Portanto, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu li um livro em 1978, difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo um pouquinho de tempo, mas de eternidade não. Eu explico. Se você, por exemplo, tirar de 1 milhão de anos um dia, literalmente você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Claro. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não compreendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pois o verbo é eterno, portanto ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão no grego significa que ele estava face a face com Deus. Se ele estava face a face com Deus, e Deus é um ser pessoal, então ele não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. O verbo é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza de Deus. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha assim dizendo, e o verbo era Deus, não um ser apenas inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só posso ter 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E João prossegue e diz que o verbo estava com Deus, no princípio. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra, pois quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá, mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esta afirmação deita por terra algumas teorias tão comuns e tão populares, ainda nos meios acadêmicos dos nossos dias. Por exemplo, esse texto reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu à luz a si mesmo. Esse mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem.
Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o ar 1 bilhão de letras, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão precisos, com leis tão cirúrgicas. Eu posso lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, nós vivemos no planeta Terra, por que estamos aqui? Foi o acaso que nos deixou aqui? Até hoje se sabe que o planeta Terra é o lugar adequado, pleno para a vida. Por que estamos aqui? Notem que não foi uma explosão que nos deixou aqui, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, a faxineira do planeta Terra. Ora, se não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esta verdade põe o machado da verdade na raiz desta outra ideia equivocada da evolução. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o livro A Origem das Espécies. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo é artigo de fé, criacionismo é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Portanto, irmãos, não tem nada mais importante para revitalizar a igreja, para reanimar a igreja, para fortalecer a igreja e para impactar o mundo, do que a igreja compreender quem é o seu Deus, quão grande é o seu Salvador, quão magnífico é o nosso glorioso Redentor, quão digno de honra e de glória Ele é. Quando eu penso, por exemplo, na majestade do nosso glorioso Redentor, me recordo de Isaías. Ele é chamado profeta evangélico, e ele está tratando do Messias, e ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Este é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Este é aquele que mede os céus a palmos. Este é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, pois este é o seu Deus, este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo qual o tamanho desse universo que ele mediu a palmos. Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É porque nenhum homem, por mais robusta que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar qual é o exato limite do universo. E você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que eles já sabem, afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, e não há um centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele vai dizer o seguinte: eu não sei. O que eles sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leva para casa, bota uma tábua de vidro, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão.
Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Mas nós não estamos pasmos só com o macro-universo, não. Nós estamos pasmos também com o micro-universo. Se você pega uma folha, por mais tenra que ela seja no seu quintal, ela é mais complexa do que a cidade de Campinas. Se você pega um ovo na sua geladeira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai afirmar mais tarde que código de vida não se origina espontaneamente, não se origina de uma evolução de milhões e milhões de anos. Código de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no verso 4, João nos tira o fôlego outra vez, quando diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa, meus amados irmãos, que tudo que existe, anjos, homens, animais, o universo, enfim, existe porque recebeu vida dele. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta manhã é uma prova de que ele existe. O apóstolo Paulo ergueu essa bandeira na capital intelectual do mundo, na cidade de Atenas, quando diz: nele vivemos, nos movemos e existimos, ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas o texto diz que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Isso é espantoso, porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, tem que ir embora. Não tem páreo para Jesus. Onde Jesus chega, chega a libertação. Onde Jesus chega, chega a cura. Onde Jesus chega, chega a salvação. Onde Jesus chega, o pecado tem que ser derrotado, o diabo tem que ser vencido, a morte tem que sair de frente. Onde ele chega, ele é o vencedor, ele é a luz, e a luz prevalece nas trevas. Essa é a mensagem que a igreja proclama. A igreja não tem que ficar acuada, a igreja não tem que ficar acovardada. A igreja anuncia aquele que é a luz que prevalece nas trevas. Amados, eu disse a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. E até aqui no verso 5 ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, e ele é o doador da vida, e o mantenedor da vida. Bom, se ele é tudo isso, e ele é mesmo, eu preciso dizer que você precisa tomar uma decisão em relação a ele. Você não pode ficar neutro em relação a ele. Eu vou usar uma espécie de paradoxo aqui, lançando mão do livro A Ética da Decisão, quando diz assim: você é escravo da sua liberdade, você tem que tomar uma decisão. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão.
Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo até ser esmagado pela fúria das águas. A única coisa que você não pode fazer é não tomar uma decisão. Mas talvez você argumente: bom, mas eu não tomo decisão nenhuma, eu estou até indeciso. Pois eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A decisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Cristo isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. É por isso que o autor sagrado agora, a partir do verso 6, ele vai revelar para nós 3 decisões em relação a Cristo. A primeira delas está no verso 6 a 9, é a decisão de João Batista. Diz a Bíblia que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Vamos entender isso. De Malaquias a João Batista tem 400 anos, nós chamamos de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíam das vilas, das cidades, dos campos, para ouvi-lo no deserto, confessando os seus pecados e sendo batizados. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os coletores de impostos, lá estavam os soldados, lá estava a multidão. E diz Lucas, capítulo 3, que de repente, toda essa multidão, toda, começa a cogitar algo muito perigoso. E essa cogitação se traduz numa pergunta. E esta pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada, parecendo o sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu isso. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem a meu favor. Mas ele não engoliu a isca não. Ele disse: não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz. Eu vim para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro. Eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Mas vamos ver a segunda decisão. Confira comigo os versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu fico impressionado com esse versículo. Quantas vezes apareceu a palavra mundo aí na sua Bíblia? No verso 10? Quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas no único versículo, a mesma palavra repetida 3 vezes. Cada vez que aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo físico, geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? As pessoas. Muito cuidado, portanto, ao ler sua Bíblia. Uma mesma palavra, num único versículo,
pode ter significado diferente. Quando chega no verso 1 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? São os judeus, o povo da aliança, o povo de Israel. Mas por que os seus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Todo. Tudo falava acerca de Jesus. Tudo era uma preparação para a chegada de Jesus. Ele é a semente da mulher. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo. Ele foi simbolizado pela arca da aliança. Ele foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arã que floresceu. Ele foi simbolizado pelo templo. Ele foi simbolizado pelas festas. Ele foi simbolizado pelos sacrifícios. Ele foi simbolizado pelo sábado. Ele foi simbolizado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Ele foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Tudo era sombra dele e ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Quando você vai a Israel, até hoje, você encontra lá no Muro das Lamentações, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, fervorosamente lendo a lei, fazendo orações, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. Cuidado para que você, tendo conhecimento da verdade, ainda rejeite essa verdade. Mas bendito seja Deus, nos versos 12 e 13, há uma terceira decisão, é a aceitação do verbo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu chamo a sua atenção para a importância das chamadas conjunções adversativas na leitura da sua Bíblia. Preste muita atenção, mas, porém, todavia, entretanto, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a pergunta é todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristã, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer a um ser humano. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, um novo destino, uma nova alegria, uma nova paz, uma nova vida. Mas João vai ter o cuidado de explicar o que significa isso para nós, no versículo 13. O que é ser filho de Deus? Primeiramente, ser filho de Deus não é coisa hereditária, os quais não nasceram do sangue. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou filho do pastor da igreja. Aliás, a minha mãe dirige até uma reunião de oração, um círculo de oração na igreja. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é uma coisa maravilhosa. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus. Tem gente que diz, filho de Deus, é claro, eu sou calvinista. Ah, não, eu sou arminiano. Ô, gente, ser calvinista e arminiano deve ser uma boa opção para você. Mas isso não faz de você filho de Deus também não.
Você é filho de Deus, mas é claro, eu nasci na igreja. Acho que não tinha nem hospital, eu já nasci direto lá. Mas isso não faz você filho de Deus também não. Você é filho de Deus, é claro, gente, eu sou diácono da igreja, sou um presbítero, sou um pastor missionário, evangelista. Isso é bom, maravilhoso, mas isso não faz de você também filho de Deus não. Ser filho de Deus é a coisa mais radical. Ser filho de Deus significa nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, ser nova criatura. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão da igreja, está na mão de Deus. Me permita imaginar essa cena. Pense comigo num feriado, ou um final de semana longo, e você vai sair para um lugar assim, de beleza raríssima, quem sabe uma montanha bela, um spa maravilhoso, ou quem sabe aquele campo engrinaldado de flores, cujo arvoredo esvoaça sua cabeleira pelo soprar do vento. Imagine comigo a grama verde farfalhante, os regatos de águas cristalinas rasgando as entranhas da terra e deslizando-se mansamente. Imagine comigo o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o ar de cores diferentes, e as rosas e as flores com as suas pétalas aveludadas, soltando um embriagador perfume, enchendo todo o ambiente de doçura e poesia. Imagina aquela brisa gostosa, serrando, tocando o seu rosto, e você, tomado de emoção, diz o seguinte: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Nenhum de nós tem essa competência. Nenhum de nós tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a condição única e total que ele exige é esse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas vamos concluir dizendo o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os puritanos, nem os avivalistas, nem os pregadores, nem os missionários, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o missionário, nem a denominação, nem o concílio eclesiástico tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Pois bem, gente, agora João vai nos levar para o final do texto. Naquilo que Atanásio, que triunfou sobre as teses heréticas de Ario no concílio de Nicéia em 325, a encarnação, e ele escreveu um livro sobre encarnação, que está em português inclusive, e ele chamou a encarnação de o maior mistério do cristianismo. E de fato é. Se não, vejamos, o que está escrito aí no versículo 14? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Mas ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê era o Rei da Glória, o Criador do universo, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, sentindo náuseas de nós, ele veio para ficar entre nós. O verbo se fez carne, pisou o nosso chão,
vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, comeu nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, foi elevado às alturas, está assentado à destra da majestade, derramou o Espírito Santo, e está no trono governando as nações, dirigindo o universo e sendo cabeça da igreja, de onde há de vir com grande glória e poder, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. E diz o texto que ele veio cheio de graça e de verdade. Eu fico impressionado com isso, porque se ele vier cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. E eu fico pensando, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele veio cheio de graça, ele nos apanhou arruinados, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos fez assentar nas regiões celestiais, e ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória é um conceito teológico muito importante na Bíblia. Glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo que corresponde à totalidade da manifestação do ser de Deus, em todo o seu resplendor, em toda a sua majestade, com todos os atributos de Deus reunidos. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso depois é quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pois bem, queridos, mas sabe o que me impressiona no Evangelho de João? Eu disse para vocês que ele escreveu este Evangelho para provar uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Nessa introdução ele usou dois métodos para provar. Ele é Deus, primeiro, porque tem os mesmos atributos. Segundo, porque realiza as mesmas obras. Sabe o que João vai fazer ao longo do restante do Evangelho? Provar a mesma tese. De que forma? Usando os dois métodos que usou na introdução. Chama a sua atenção para isso. Primeiro, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. O que João vai fazer? Lá no último versículo do texto de João, diz que se tudo que ele fez fosse registrado, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Então o que João vai fazer? Vai selecionar 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. Para mostrar uma coisa para nós: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo de número 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então está aprovada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai selecionar uma expressão que Jesus usou, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés, é o nome Yahvé, que em outras traduções em Javé. Então não fique triste se você encontrar numa Yahvé, na outra Javé, porque a letra I e a letra J no hebraico é a mesma letra.
De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová é a composição de dois nomes da Bíblia. Jeová é a composição do nome Javé, as consoantes de Javé, com as vogais de Adonai, aí você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai fazer? Ele vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Para dizer uma coisa, se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas eu não posso terminar sem trazer aqui para mim um grande mistério deste evangelho. Porque dessas 7 declarações, uma delas, Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. É curioso que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar, me permita uma pergunta. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Pois Jesus é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta. A lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então prestemos atenção num fato. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha quando ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, sabe qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Nesse tempo de crise, de redefinição da história, é sairmos pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a resposta. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o conteúdo da nossa mensagem. O mundo muda, a sociedade muda, as leis mudam, os parlamentos mudam, as cortes mudam, as culturas podem mudar, mas a igreja só tem uma mensagem, a velha e surrada mensagem,
A mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem de que Jesus é a razão da nossa vida. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa herança, Ele é o amado da nossa alma, Ele é a razão da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.